pó à glória. Que jornada, hein? Hoje a gente vai mergulhar em uma das narrativas mais antigas e poderosas sobre o que significa ser humano. É uma história que tenta explicar tudo, de onde viemos, o que deu tão errado no caminho e qual poderia ser o nosso destino final. Porque, vamos combinar, quem nunca se fez essas perguntas? Quem somos nós? Por que estamos aqui? Para onde tudo isso vai? São questões que acompanham a gente a vida inteira. E a história que vamos analisar hoje, bom, ela oferece um fio condutor que tenta amarrar todas essas pontas. E para entender essa narrativa, a gente vai seguir um mapa, um roteiro dividido em 4 grandes atos. Começamos lá no alto com a glória da criação. Depois a gente desce para a tragédia da queda. Em seguida, a gente acompanha o drama do resgate na redenção. E por fim, olhamos para a esperança da glorificação. Cada ato é uma peça-chave nesse quebra-cabeça. Então vamos lá. Ato 1. A criação. A primeira coisa a entender aqui é que, nessa visão, a humanidade não é um mero acaso, um acidente cósmico. Muito pelo contrário, ela é o grande final de um ato criativo, pensada com intenção e propósito. E aqui está a ideia central. A humanidade teria uma natureza dupla. Por um lado, uma conexão total com o planeta, formados do pó da Terra. Mas, por outro, algo que nos faria completamente únicos, o sopro da vida. Uma espécie de centelha divina. Tá, mas o que nos torna tão especiais nessa história toda? A resposta está numa expressão em latim, imago Dei, imagem de Deus. É esse conceito que, dentro dessa teologia, dá a base para a dignidade, para o valor e para o propósito único do ser humano. Certo, mas imagem de Deus na prática quer dizer o quê? Basicamente se desdobra em 3 áreas. A estrutural tem a ver com as nossas capacidades de raciocinar, de ter um senso moral, de buscar o espiritual. A relacional diz que fomos feitos para nos conectar com o Criador e uns com os outros. E, por fim, a funcional. O nosso papel seria o de representar e cuidar do mundo. E então, a história tem uma reviravolta, uma virada trágica. A gente sai do ideal e entra de cabeça no conflito. O segundo ato é sobre como tudo aquilo que era glorioso foi perdido, introduzindo o grande problema da narrativa humana. E o ponto de virada todo se resume a uma escolha. Havia um único mandamento, que no fundo representava uma decisão fundamental: continuar confiando em Deus ou buscar a própria autonomia, ser o próprio Deus. A desobediência, nesse caso, não foi um errinho bobo, foi uma declaração de independência. E as consequências disso, imediatas e devastadoras. A inocência virou vergonha. A intimidade com o Criador se tornou separação, distância. A harmonia nos relacionamentos deu lugar para o conflito, para a acusação. Em um instante, o paraíso foi perdido. Aquele único ato teria criado um efeito dominó. Primeiro, a morte espiritual. A conexão com Deus foi quebrada na hora. Depois, uma natureza corrompida, uma tendência interna ao erro que seria passada adiante. Em seguida, a morte física passou a ser uma realidade. E por fim, a morte eterna, a separação definitiva como consequência final. Isso nos leva a um termo teológico que, olha, soa bem pesado: depravação total. Mas calma, o significado não é o que parece. Não quer dizer que todo mundo é o mais cruel possível o tempo todo. A ideia é que o pecado afetou todas as áreas do ser humano. Nossa mente, nossas emoções, nossa vontade, nos deixando incapazes de resolver essa bagunça por conta própria. Só que, e esse ponto é absolutamente crucial, a imagem de Deus foi desfigurada, mas não apagada. E é aqui que nasce a grande tensão da condição humana. Ainda carregamos a dignidade da criação, mas ao mesmo tempo somos profundamente falhos. Ok, então se a imagem está quebrada, tem conserto? O terceiro ato da nossa história é justamente sobre isso. Ele apresenta a solução divina para o problema da queda. É o ponto da virada, o começo da restauração. E o primeiro passo para essa restauração é chamado de regeneração. A ideia aqui é que não é algo que a pessoa faz por si mesma. É um novo nascimento, uma ação sobrenatural que traz vida de volta a um espírito que estava, segundo a narrativa, morto. Essa redenção, então, se desenrola em 3 estágios. Primeiro, a justificação, que é como um perdão legal, uma mudança de status. Depois vem a santificação, que é um processo para a vida toda de transformação e crescimento.
E tudo isso culmina na glorificação, que é a restauração final e perfeita. Agora, essa jornada de restauração não é descrita como um passeio no parque. Muito pelo contrário. A pessoa redimida vive numa tensão constante, uma luta interna diária entre a velha natureza, que puxa para o erro, e a nova natureza, que busca o divino. É uma batalha que define a experiência de quem está nesse caminho. E isso nos leva finalmente ao último ato, o clímax da história. Afinal, para onde tudo isso leva? O quarto ato foca no destino final da humanidade redimida, a grande esperança que amarra toda a narrativa. E aqui, a natureza dessa esperança final pode ser bem surpreendente. Não se trata de uma existência etérea, de virar um espírito flutuando por aí. A promessa central é a ressurreição do corpo, uma restauração completa, física, de todo o ser humano. E como seria esse corpo glorificado? A descrição é de uma versão turbinada do que temos hoje. Um corpo ainda real, físico, mas agora poderoso e imortal, livre de dor, de doença, de decadência, um corpo perfeitamente adaptado para uma vida eterna. E assim, o ciclo se fecha. Como diz a citação, feitos do pó, mas destinados à glória. É uma narrativa que diz que a tragédia da nossa falha é imensa, mas a graça do Criador é ainda maior. Uma história completa, do pó às estrelas. E independentemente do que cada um acredita, fica a reflexão. Que poder uma narrativa como essa, que dá sentido tanto à nossa fragilidade quanto à nossa busca por glória, ainda tem no mundo de hoje.